Oi, turma. Hoje é o último capítulo do livro História de um Sonho, Bezerra de Menezes. No capítulo 30, a morte é para o homem mundano, ignorante ou sábio um mistério pavoroso. É para o espírita uma suavíssima prova do amor e da justiça de Deus. É o fecho do edifício da vida corporal. Talis vita, finis ita. Se o edifício for de construção majestosa, o fecho só poderá ser de grandeza monumental. Se for da mais reles construção insignificante e de mínimo valor, será o fecho. Aplicando ao moral, o que aí se refere ao material, teremos que uma boa vida, rica de boas obras, terminará por uma morte tranquila e serena, como um brando ruído da viração passando pelas folhas do laranjal da minha casinha branca. O príncipe, agora chefe amado do povo venosino, não foi um sábio nem um santo, pois para tal não dava o meio em que vivia, mas desempenhou naquele meio grosseiro e atrasado distinto papel, já procurando elevar-se pelo lado intelectual e dedicando todas as suas energias ao bem de seu amado povo. Não procurou fazê-lo grande pelas armas, mesmo porque tinha horror ao sangue. Seu empenho foi modificar-lhe os instintos ferozes, torná-lo capaz de dirigir-se pela administração dos negócios públicos, afeiçoá-lo do trabalho que moraliza, encaminhando as indústrias ao alcance de sua acanhada inteligência, que muito se esforçou para desenvolver. O povo adorava-o, e quando vinha à mente o pensamento de que era ele mortal, enlutava-se-lhe o coração e enchia-se de desespero. Entretanto, era o mais certo que podiam ter. Porque o homem, sabendo a morte como desfecho fatal para todos, estranha que lhe chegue o dia ao ente querido? É porque considera um mal. E só aceitamos o mal quando não nos é possível de todo evitá-lo. Se o homem compreendesse o que é a morte, simples separação do corpo, mandado de soltura do pobre encarcerado, porta aberta à liberdade que é a vida que é o progresso para a verdadeira felicidade, crisálida que se abre a dar saída à borboleta de asas iriadas. Se todos assim entendessem, ninguém recuaria ao simples pensamento de morrer. Embora não possuísse tão nítida compreensão, o príncipe já nutria a ideia de que a essência humana não acaba com a morte e por isso não a receava em alguns momentos, sentia até mesmo vagos desejos de penetrar-lhe o mistério, atirando-se-lhe como Empédocles atirou-se ao Etna para ver se compreendia o mistério do vulcão. Deus tinha olhos amorosos sobre ele e via com satisfação aquele filho caminhando a passo acelerado para o cumprimento da lei da vida, cuja duração, a não se intervir na lei natural, que corte antes do tempo o fio da existência, depende da rapidez ou lentidão com que o espírito desempenhe sua tarefa. Ele ia de carreira no desempenho de sua missão, e pois não estaria longe o tempo de libertar-se. Soou no relógio da eternidade o tímpano inexorável que marca o momento de cada criatura humana. O príncipe sentiu os primeiros sintomas de um mal terrível, julgado incurável, mas não se abalou. Sua consciência estava tranquila e sentia desejos de banhar-se nas águas límpidas do Jordão da purificação. O pranto e o terror espalharam-se por todo o povo. Foi um tumulto, como se ameaçasse um cataclismo. Junto ao leito, pode-se dizer que estava todo o povo como filhos que vinham receber o último adeus do adorado Pai. Segui o caminho que vos ensinei e não me choreis, que eu acabo contente. Não sei porquê. Foram suas últimas palavras. Quem tivesse o dom de ver, e eu vi, presenciaria um curioso espetáculo. Uma espécie de fumaça clara feito a neve começou a levantar-se de todos os pontos do corpo, a partir dos pés, e dirigiu-se à cabeça, na qual conglobou-se e lentamente foi tomando a forma do príncipe, vaporosa e não mais corpórea. Nessas condições eram ali, em face um do outro, dois corpos da mesma forma, um material em sangue, sem movimento, sem vida, outro fluídico animado de movimento com vida. O homem príncipe morrera, mas o espírito envolto pela fumaça que se desprendera do corpo ali estava vivo e consciente.
Eis o que é a morte em sua real compreensão. O espírito deixa o corpo material e veste o corpo fluídico ou perispiritual. Se em torno do corpo inerte havia uma multidão a prantear, em torno do corpo vivo, não menor era o que felicitava. Os homens choravam a morte, os espíritos festejavam-na, porque se para os primeiros ela é o fim, para os segundos é o recomeçar de uma nova vida. Naquele ponto que me absorvia toda a atenção, meu guia distraiu-me, dizendo: olha e guarda a grandeza do que vais ver. Imediatamente agitou-se o éter e uma luz mais intensa que a da aurora boreal desceu pausadamente da abóbada infinita e, como uma estrela cadente, veio pousar no meio da multidão de espíritos que cercavam o recém-desencarnado. Súbito, a luz tomou a forma de um anjo, que dirigiu-se ao príncipe, disse: na balança da indefectível justiça foram pesadas tuas faltas e tuas boas obras, e a concha a que foram estas recolhidas desceu consideravelmente, de conformidade, pois com a lei eterna foi-te atribuído o merecimento que reclama seu galardão. Sempre de acordo com a lei que exprime a vontade do Criador de todos os seres, teu galardão é deixares este mundo de que soubeste colher as mais belas flores e subires ao mundo superior, a terra, onde em tempo próprio irá encarnar. Sim, espírito feliz, marcha sempre com um passo firme, como fizeste nessa tua última existência corporal, e em curto prazo galgarás a ordem dos mundos de gozo e de bem-aventurança. Em nome do Pai, de amor e de justiça, eu te abençoo. Qual uma faísca elétrica subiu até desaparecer na imensidade do espaço divino mensageiro. E ele, perguntei a meu guia, como poderá subir a terra que não conhece? Tudo está regulado pela sabedoria infinita. Quando for o tempo e não tardará, terá um guia que o levará a seu destino. Beijei a mão do meu querido guia, recolhi-me ao corpo e não sonhei mais. Olha, gente, a história foi muito interessante, né? Afinal de contas, ele foi colocando, apesar de ser um romance, ter um pouco de, como eu falo, né? Eles dão as floridas no meio da história aí. Ele trouxe pra gente alguns esclarecimentos durante todo o livro, os capítulos, né? Sobre essa questão do desdobramento, né? Sobre a questão de outros mundos, de outras vidas. E o desfecho dele, né? Que a morte não existe. Que tudo existe, que existe é uma renovação. Foi muito prudente, foi muito pertinente, né? No último capítulo, esse parágrafo aqui, onde ele fala: os homens choram a morte, os espíritos festejam-na, porque se para os primeiros ela é o fim, para os segundos é o recomeçar de uma nova vida. Olha que interessante esse parágrafo, né? Muitas pessoas acham que a morte é o fim. Ah, morreu, acabou, nunca mais eu vou ver, nunca mais eu vou saber dessa pessoa. Que isso, gente? A doutrina espírita, ela é um bálsamo na vida da gente. Né? Ela traz pra gente um consolo muito grande, ela mostra pra gente que as coisas não são assim, não. Que a morte não é o fim, que a morte é uma transição. Acaba uma coisa, começa outra, né? É aquele exemplo da lagarta e da borboleta. É muito claro isso na nossa vida. A lagarta, ela vive uma vida rastejando, aquela vida medíocre, limitada, né? No chão, dependendo da natureza em volta dela para que ela se alimente, para que ela se desenvolva. E a borboleta não. A lagarta entra no casulo e ela se transforma depois de um sofrimento, daquele aprisionamento, né? Que no nosso caso é a carne, é o corpo físico, né? Ali fica totalmente limitado, né? E é um sofrimento estar no corpo físico. Não é fácil a gente reencarnar. É uma oportunidade maravilhosa, mas não é fácil estar dentro de um corpo. O corpo adoece, é limitado. Você tem que pegar ônibus, você tem que pegar carro. Você não pode ir para onde você quer, a hora que você quer. As coisas não funcionam dessa forma. Então você está totalmente
à mercê de tudo e de todos dentro de um corpo físico, né? O espírito sofre nessa condição. E aí, depois desse sofrimento, desse casulo, nós conseguimos nos libertar quando voltamos ao nosso verdadeiro campo, que é o campo espiritual. Ali nós nos tornamos novamente uma borboleta livre, leve e solta, né? Com as regras da justiça de Deus, que essas regras é para todos os lugares, independente se são campos mais desenvolvidos ou não. Nós temos as regras, nós temos as leis divinas, mas dentro dessas regras, dessas leis divinas, nós temos o nosso livre-arbítrio, que nos conduz, que nós temos, né, o direito de escolher para onde e o que nós queremos. E quando nós estamos em forma de borboleta, livres, nós temos uma compreensão maior de tudo que acontece em nossa volta. E essa compreensão muitas das vezes faz a gente reconhecer os nossos erros, faz a gente reconhecer as nossas imperfeições, faz a gente querer se retratar, faz a gente querer se melhorar. Então é muito interessante essa continuidade, essa pluralidade das existências, essa continuidade do espírito para o seu aprimoramento, né, para o seu desenvolvimento espiritual e moral. Então, a doutrina espírita é maravilhosa, porque ela explica para a gente isso com tanta delicadeza, que realmente, para nós, não existe susto nenhum na morte, né? Algumas pessoas, conversando assim, informalmente, entre amigos, sempre tem aquele que fala assim, eu morro de medo de morrer. Eu falo, morrer eu não tenho medo não, gente, porque eu sei que a morte não existe. Agora, sinceramente, eu tenho medo de ficar numa cadeira de roda, ficar impossibilitada em cima de uma cama, dependendo ainda mais de pessoas, porque eu já tenho algumas dependências, né? Eu já preciso de pessoas para algumas coisas, eu preciso de ferramentas para algumas coisas. Então, o meu receio é ficar mais dependente ainda. E eu não sei se pelo medo isso ainda pode vir a acontecer mesmo ou não, mas é um medo, né, que a gente já está preso num corpo limitado e ainda precisar de pessoas para fazer coisas que a gente não consegue fazer é ruim. Mas não é o fim do mundo também, porque a gente sabe que se for necessário é o que vai acontecer. E depois de tudo isso a gente sabe que vai chegar uma hora que o espírito se liberta. Eu costumo brincar assim, hoje eu não consigo mais andar direito, eu ando através de ajuda de pessoas ou segurando em paredes, segurando em móveis. Dentro de casa eu não uso bengala, eu vou segurando nos móveis e nas paredes, mas nas ruas eu preciso de um braço amigo e preciso de uma bengala para andar. Então eu estou bem limitada para andar mesmo. Mas eu fico brincando assim, o dia que eu desencarnar, a primeira coisa que eu vou querer fazer, né? Se alguém falar para mim assim, o que você quer fazer quando você desencarnar? Eu falei, se Deus permitir, porque vai da permissão dele, das leis divinas, se Deus permitir, a primeira coisa que eu quero fazer quando eu desencarnar é colocar meu tênis da Nike no pé, ou All Star, que é o meu, eu gosto, sempre gostei desses tênis. Eu vou materializar esses tênis no meu pezinho e vou sair correndo, né? Como eu sempre corri, como eu sempre andei rápido, eu vou matar a saudade de poder andar rápido ou de correr com um tênis no pé. É aquela coisa, quem tem às vezes não dá o valor, quem não tem sabe a falta que faz, né? Não é pela marca do tênis, não, é porque eu gosto desses modelos de tênis, né? Então, quando eu chegar do outro lado, se Deus permitir, eu vou materializar um tênis desse no pé e vou sair correndo, porque já tem bastante tempo que eu tô andando devagarinho. Então, a gente tem sempre alguma coisa lá na frente que motiva a gente. O espírita é assim, ele é bem-humorado, porque ele sabe que a morte não existe. Então, o que para uns é o fim, que é triste demais as pessoas que acreditam na morte, e infelizmente tem muita gente que acha que é o fim. Para nós que somos da doutrina espírita, graças a Deus a gente sabe que não é o fim, que é tudo uma transformação e que a qualquer momento a gente vai reencontrar os entes queridos, que a qualquer momento nós vamos restabelecer a nossa saúde no nosso perispírito, que tudo depende da nossa busca de conhecimento e evolução moral e espiritual. Então, é mais um livro que trouxe para a gente essa mensagem, que é possível a gente rever os nossos entes através dos sonhos, dos desdobramentos. É possível a gente crescer moralmente. Ele foi mostrando passo a passo o que aconteceu em Vênus, né? Assim como aconteceu em Vênus, a sociedade de Vênus foi
deixando de ser selvagem para ser um pouco mais civilizada. Nós aqui também estamos passando por esse processo. O planeta Terra ainda tem muito que aprender, muito que amadurecer. O Chico dizia, né, que se houvesse a Terceira Guerra Mundial, a gente ia continuar em atraso moral. E a gente continua vendo, não tem a Terceira Guerra Mundial, mas nós continuamos vendo aí algumas guerras, conflitos, pessoas, né, brigando, tendo atritos umas com as outras, projetos políticos que fazem com que pessoas se degladeiem entre si, né, pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser homem, pelo fato de querer mudar o seu gênero, pelo fato de ser criança, pelo fato de ser um velho, pelo fato de sexualidade, pelo fato de raça, pelo fato de religião. Então nós ainda vivemos nesses conflitos selvagens, que está ali claro e evidente que os espíritos ainda não são amadurecidos moralmente. Então esse livro veio trazer uma reflexão nesse sentido. Até quando nós vamos levar tudo a ferro e a fogo? E vale a pena fazer tudo isso? Isso aí é só um atraso, só vai fazer com que a gente fique atrasado moralmente. Vamos precisar muitas e muitas encarnações para poder salvar o nosso íntimo de toda essa grosseria, né? Trazer um bem-estar, uma paz para o nosso espírito, depende de cada um de nós. Então o livro veio trazer essas mensagens e eu espero que vocês tenham aproveitado bem. A partir de amanhã, novo livro.